Neste vídeo, você vai compreender que pedir vai para além das palavras e como é importante fazer os seus pedidos a Deus e então experimentar da sua bondade, do seu favor e até da sua justiça. No final deste vídeo, eu vou fazer uma conclusão e eu gostaria muito que você acompanhasse. Eu sou o pastor Moisés, é sempre muito bom poder falar com você. E no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus lhes contou e contou aos seus discípulos. Era aos seus discípulos que ele se dirigia. E aí no versículo 2 ele inicia a parábola e ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Então, observe que Jesus inicia essa parábola contando a respeito de um juiz que não temia Deus. O que é no mínimo curioso, se nós levarmos em consideração o ambiente em que ele estava inserido. Era um ambiente altamente religioso. A cultura e toda a sociedade girava em torno da fé, da religião, dos deuses. Bem, e para além disso, ele não respeitava homem algum. O que também é no mínimo curioso, se nós levarmos em consideração que por ser um juiz, ele deveria ser um exemplo para a sociedade. Por outro lado, havia uma mulher, viúva, que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Julgue a minha causa contra o meu adversário. E é importante entender que julgue a minha causa não significa vingar, mas garantir justiça. O objetivo desta mulher não era a vingança contra o seu adversário, mas a justiça em seu favor. E em Isaías, no capítulo 1, no versículo de número 17, a Bíblia nos ensina: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O que era o esperado por parte daquele juiz. Mas por não ser ele temente a Deus, ele tampouco estava preocupado em fazer o bem, ou a justiça, ou repreender o opressor, ou sequer se importava com o órfão, e muito menos com a viúva. Bem, Jesus continua, agora no versículo 4, dizendo assim: por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então veja que, por algum tempo, ele sequer quis atendê-la, sequer deu atenção à sua demanda. Mas de tanto ela insistir, de tanto ela pedir: julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa, chegou um momento em que ele decidiu julgar a causa desta mulher. E certamente ele julgou favorável a ela. E aí no versículo 6, Jesus diz assim: então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Veja que o juiz era um homem iníquo. E iniquidade é malícia, iniquidade é maldade. O que indica que esse juiz era um homem maldoso, maldoso, a ponto inclusive de desprezar uma pobre mulher viúva. Mas Jesus diz: ouçam ou considerem bem o que diz esse juiz iníquo. E aí no versículo 7, ele continua e nos convida a uma reflexão. Ele pergunta assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Veja que ele faz um paralelo que
que é no mínimo absurdo. Por um lado, há um homem maldoso, que não respeitava o próximo, que inclusive desprezava aquela mulher na condição de viúva. E por outro lado, nós temos Deus, que é o justo juiz, Deus que é rico em misericórdia, tardio em irar-se, um Deus que se arrepende do mal. Veja que Jesus diz assim: se aquele homem maldoso, ele foi capaz de julgar a causa daquela mulher diante de tanta insistência, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Observe que, ainda que pareça demorado em defendê-los, certamente Ele fará justiça. E é o que Ele diz no versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Então, observe que quando você insiste nas suas petições, você insiste naquilo que você anseia, naquilo que você deseja e que você apresenta a Deus, você pode ter certeza que, ainda que esteja parecendo demorado, certamente Deus há de atender, Deus há de fazer justiça em seu favor. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de frisar, porque Jesus disse assim: peçam e vocês receberão, busquem e vocês acharão, batam e a porta será aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Entretanto, às vezes nós pedimos e a sensação que temos é que não somos ouvidos. Ou então nós pedimos e a sensação que se tem, ou a impressão que temos, é que está demorando para sermos atendidos. E Jesus diz que, ainda que pareça demorado, certamente, e até de modo rápido, depressa, Deus nos fará justiça. Deus há de atender a nossa petição. Eu não sei se você acompanhou o episódio passado, esta é uma série de mensagens que está dividida em 4 episódios. O primeiro, nós vimos que orar não é pedir. Já no segundo episódio, nós vimos como pedir e a importância de pedir. Nesse terceiro episódio, nós estamos vendo a importância, inclusive, de insistir, de persistir naquilo que pedimos diante de Deus, ou a Deus. E veja que é importante, sim, essa persistência, essa insistência, ainda que pareça demorado, certamente Deus há de fazer justiça. Inclusive, eu disse que faria uma conclusão a respeito desse assunto, mas antes de fazer essa conclusão, a palavra pedir, ela vem do latim, petere, que significa buscar, procurar, solicitar. Também carrega um sentido de dirigir-se para algo. O ato de pedir deve ser seguido de uma ação, de ir em busca de algo. Portanto, pedir a Deus exige de você também, exige de nós, buscar, procurar, solicitar ou dirigir-se na direção de algo. Então, por exemplo, você pede a Deus socorro para as suas finanças. Você de repente está em aperto, você de repente está passando por um momento difícil, economicamente falando, e você fala: Deus, me ajuda. Pedir a Deus é o primeiro passo. Inclusive, Jesus nos encoraja a pedir, quando Ele diz: peçam e vocês receberão. Então, pedir é o primeiro passo. Mas assim como Ele disse buscar e bater, a palavra pedir, ela indica exatamente isso. Que além de solicitar, além da petição oral, é necessário também buscar, é necessário também procurar, é necessário também dirigir-se na direção de algo. Então, quando você diz assim: Deus, me abençoa as minhas finanças, eu preciso de auxílio, eu preciso da ajuda do Senhor, é necessário que você também tenha uma iniciativa. Inclusive, a Bíblia promete, ou Deus promete, abençoar as obras das nossas mãos. Portanto, quando você pede a Deus que abençoe a sua vida, que Ele prospere, que Ele endireite os seus passos, os seus caminhos, é necessário que você compreender que é importante você tomar uma atitude na direção daquilo que você almeja, na direção daquilo que você deseja, ainda
que você não veja uma condição ou um meio de você adquirir ou de você realizar aquilo que você tanto deseja. Mas, Deus, eu quero montar o meu próprio negócio, eu quero sair dessa situação de escassez que eu estou vivendo, essa situação, de repente, até de humilhação que eu estou vivendo. Então, começa a se dirigir nessa direção, fazer algo nessa direção, pesquisar a respeito do tema, a respeito do assunto, a respeito daquilo que você deseja, buscar pessoas que possam te aconselhar, te orientar, encontrar meios de você começar esse negócio. Se você tem, de repente, uma demanda em relação à sua saúde, em relação à sua família, em relação à sua vida amorosa, saiba que você precisa apresentar isso a Deus. Você deve sim apresentar a Deus, pedir. Pedir não é pecado. E não pedir não torna você uma pessoa mais espiritual. Porque é muito comum a pessoa acreditar que ela tem um grau de espiritualidade maior porque ela não faz pedidos a Deus. Ela acreditar que, por exemplo, eu só agradeço. Ela acredita ser mais espiritual. E negativo. Negativo. A verdade é que quando você pede, você tem a oportunidade de experimentar o favor de Deus, a bondade de Deus e até a justiça de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, Jesus disse assim: peçam e vocês receberão, busquem e vocês acharão, batem e a porta será aberta. E ele diz: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então veja que quando você faz o seu pedido a Deus, Deus, eu estou em aperto financeiro, Deus, eu tenho o objetivo de montar o meu próprio negócio, Deus, eu estou passando por um problema de saúde, eu estou enfermo, eu preciso da cura, Deus, eu estou passando por uma demanda dentro da minha família, uma divisão dentro do meu casamento, um conflito na minha vida conjugal, Deus, eu estou passando por um problema de ordem afetiva, o Senhor disse que não é bom que o homem viva só, eu estou vivendo em solidão. Quando você fala com Deus, você pede a Deus, você não está sendo menos espiritual por causa disso. Pelo contrário, você está dando a si mesmo a oportunidade de experimentar da bondade de Deus sobre a sua vida. Experimentar do favor de Deus sobre a sua vida. Experimentar até mesmo da justiça de Deus. É tão bom quando você pode testemunhar, quando você pode falar assim, olha, eu estava em aperto, eu estava passando por um momento difícil, mas Deus me socorreu. Olha, eu estava enfermo, doente, de repente eu procurei na medicina, eu procurei na medicação e eu não tive o auxílio que eu desejava, mas Deus me curou. Ou então, olha, meu casamento estava por um fio, nós estávamos perto de uma separação, mas Deus restaurou o nosso casamento, nosso relacionamento hoje é cheio de amor, cheio de compreensão, enfim. É tão bom você poder testemunhar o favor de Deus sobre a sua vida. Portanto, pedir também faz parte do seu relacionamento com Deus. E Jesus, ele dá o exemplo para os discípulos. E agora, eu quero concluir essa mensagem. Eu disse para você, eu pedi, inclusive, que você ficasse até aqui. Você que ficou, entenda uma coisa, para nós concluirmos essa mensagem. Jesus se dirige aos seus discípulos porque, certamente, eles estavam desanimados e Jesus, inclusive, sabia do que eles iriam passar mais à frente. Inclusive, eu fiz aqui uma anotação seguinte. Jesus contou essa história com o propósito de ensinar aos seus discípulos que deviam orar sempre, nunca desanimar. Esse propósito, declarado logo no início, é fundamental para compreendermos esta parábola. Jesus está preparando os seus discípulos para enfrentarem desafios e desafios e a aparente demora da justiça divina. E se nós acompanhamos o livro de Lucas, você vai observar que Lucas, ele sempre enfatiza a respeito da oração, ele enfatiza esse tema, a oração. Inclusive, ele enfatiza momentos em que Jesus, ele se põe a orar. Ele se desvencilha, por exemplo, da multidão e ele vai, de forma recatada, orar, em particular orar, de forma individual orar. E veja que pedir faz parte da oração. E quando nós
recebemos da parte de Deus aquilo que pedimos, isso nos revitaliza, isso nos dá vitalidade, isso nos revigora a nossa fé. Inclusive, eu separei aqui um versículo que diz assim, Provérbios 13, no versículo 12, diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Sabe, quando uma pessoa está em aflição, quando uma pessoa está, às vezes, preocupada, inquieta com alguma coisa, e parece que aquela situação não passa, não tem fim, ou então quando a pessoa está ali fazendo o que é certo, o que é justo, o que é correto, buscando aquilo que é certo, aquilo que é correto, e às vezes parece que a vida traz tanto revés, a vida às vezes vem com tantas adversidades, às vezes o coração desfalece, às vezes a alma desfalece. E, inclusive, quando a pessoa cria uma expectativa, olha, agora vai, as coisas vão melhorar, e não melhoram, a Bíblia diz que isso faz adoecer o coração. A alma fica abatida, o coração fica adoecido. Entretanto, o desejo cumprido, a expectativa atendida, a esperança realizada, isso é como árvore de vida, isso é revitalizante, é revigorante, não é? Então, quando você tem uma demanda, você tem uma causa, e você com sinceridade de coração, você chega diante de Deus e fala: "Ó Senhor, me ajuda, me ajuda." E você insiste nisso: "Deus, eu sei que o que eu estou pedindo é demasiadamente grande para mim, mas para o Senhor não é. Eu sei que para mim, ó Deus, o que eu estou pedindo às vezes parece impossível, mas para o Senhor não é. Para o Senhor não há nada demasiadamente grande, não há nada impossível aos teus olhos." Quando você insiste, pode até parecer demorado, mas eu garanto a você, a palavra de Deus garante a você, que depressa Deus fará justiça em seu favor. Tá certo? Bem, eu vou então deixar uma dica que já é inclusive o tema do nosso próximo episódio. Quando você orar, conclua dizendo: "Sobretudo prevaleça a tua vontade." Tem esse detalhe que nós precisamos ainda nos atentarmos a ele, que inclusive é o título do nosso próximo episódio. Sobretudo prevaleça a tua vontade. Enfim, se esse vídeo abençoou você, fez sentido para você, então já se inscreva no canal, tá certo? Inclusive, já fica com esse próximo vídeo. Já assista, né, esse próximo vídeo, tá certo? Deus abençoe você poderosamente.